Olá, está começando mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Polo, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje pretendemos apresentar o preâmbulo e o capítulo 1º do Código de Ética Médica, conversando a respeito da importância dos princípios fundamentais. Todos os princípios, aqueles que norteiam as boas práticas médicas, as normas e também os direitos relacionados à excelência nesse serviço, são muitas vezes subjugados ao longo da trajetória de muitos profissionais, comprometendo o cuidado do paciente, o interesse da coletividade e a própria dignidade profissional. Para esclarecer essas ideias, temos o prazer de receber o Dr. Mário Barros Filho, que é advogado e docente da Faculdade de Medicina do Einstein. Mário, muito obrigado pela sua presença e pelo interesse em contribuir conosco. Olá, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, muito bom vir aqui conversar com vocês a respeito do Código de Ética Médica e mais especificamente sobre a importância da principiologia dele. Eu que fico honrado com a sua presença e para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para que serve os princípios fundamentais do Código de Ética Médica. Os princípios fundamentais do Código de Ética Médica servem como alicerces para a prática da médica que seja ética e responsável. O que é isso? Eles estabelecem diretrizes claras sobre o que é considerado pelos próprios médicos e pela sociedade uma conduta aceitável e também, ao mesmo tempo, o que seria uma conduta inaceitável, né? E, consequentemente, ajudam os médicos a tomar decisões éticas em diversas situações clínicas e profissionais. Eu gosto muito de lembrar as ideias do professor Genival de França, né, para quem chama a atenção que os princípios fundamentais são a estrutura, né, a fundamentação ao que se segue na sequência do nosso código, né, os próximos títulos, os próximos capítulos sequenciais. O corpo de norma, o propósito de conciliar a dignidade profissional, o interesse dos pacientes, as exigências de ordem pública. Em suma, são compromissos éticos do médico no exercício da sua profissão. Eu vejo os princípios fundamentais como um conjunto de tijolinhos, como se fossem diferentes Legos que juntos acabam construindo interesse em oferecer uma medicina de excelência e guiada pela ética, né? E pensando justamente nos princípios em conjunto, o que o código, né, em essência, busca transmitir para o profissional médico em relação aos princípios, a essência da maioria dos princípios? Rodrigo, eu gostei dessa analogia que você fez do Lego, porque efetivamente é isso, né? Eles trazem a estrutura, eles trazem solidez para que você possa, na superfície disso, bem exercer. Então, consequentemente, a essência dos princípios é incutir aqui um senso de responsabilidade, um senso de integridade e principalmente de humanidade no profissional médico. Eles buscam garantir que o médico atue sempre no melhor interesse do paciente, com competência, com a ideia de dignidade, de respeito, independentemente das circunstâncias concretas e reais à beira do leito que o médico vivencia. Esse é o principal recado que é transmitido pelos princípios do código, né? Buscar o melhor interesse, um princípio um princípio bioético aqui, que a gente tem que defender a todos os momentos. Dado que os princípios em conjunto, né, têm essa missão de poder oferecer a excelência em uma medicina humana e de forma digna para os pacientes e também para os médicos, eu gostaria de saber um exemplo de um cenário onde o conhecimento do código, sobretudo dos seus princípios, ele é fundamental para tomar decisão certa em saúde. Rodrigo, eu diria que um exemplo, muitos são possíveis, mas um que me seria bastante claro, não só claro, mas também significativo para essa situação, pacientes em processo ativo de morte. Eu diria que nesse cenário, o médico ele vai se deparar com dilemas éticos complexos, como a decisão de prolongar ou não a vida através de medidas extraordinárias, né, de introduzir ou retirar terapêuticas, tá? Ou não introduzir, enfim, uma série de situações. E, ao meu sentir, o conhecimento do Código de Ética Médica é fundamental para guiar o médico na tomada de decisões que respeitem principalmente a dignidade e os desejos do paciente,
mas também as normas éticas e legais da nossa sociedade, né? Conciliando a vontade, a necessidade desse paciente com a inserção dele na sociedade e na cultura e no convívio, inclusive, com entes queridos e familiares, né? É muito curioso que a sua fala ela destaca um dos principais princípios, né, que é a própria liberdade no exercício e autonomia da medicina e do paciente, né? E a relação disso dentro das normas. É curioso que um dos princípios estabelece justamente a liberdade no exercício da medicina, ressaltando a própria proibição de qualquer imposição que possa prejudicar o trabalho ou o próprio paciente, algo que é muito relevante nesse próprio cenário exposto agora em pacientes em estado terminal. Como que essa ideia se aplica no cotidiano dos profissionais médicos? Esse princípio ele é particularmente relevante em situações onde o médico pode enfrentar pressões externas, e aí eu estou falando pressões de empregadores, de familiares do paciente, ou mesmo do sistema de saúde. A ideia que ele traz é que o médico deve ter a liberdade para tomar decisões clínicas baseadas exclusivamente no melhor interesse do paciente, sem interferências que possam comprometer a qualidade do cuidado. Ao mesmo tempo, eu diria que talvez esse seja um dos princípios mais bonitos, porque ele estabelece a autonomia de trabalho, o princípio que vem efetivamente construir algo que muito se fala e se escuta, que é a ideia: eu sou um profissional liberal, né? Eu sou livre para atuar. E aí, consequentemente, eu tenho a possibilidade da objeção de consciência. Então, se é algo que eu não acredito que não possa ser feito dentro de um contexto específico de não urgência, né, e eu não sou o único médico que posso atender, eu posso exercer essa liberdade própria do profissional autônomo de não fazer, de não me sentir pressionado a atender. Só que, ao mesmo tempo de tão bonito, ele é muito perigoso, Rodrigo. Porque eu gosto de dizer que essa liberdade ela não pode esconder e não pode ser usada como elemento de discriminação. Você não é livre para discriminar, para tratar desigualmente, para negar acesso e usando como, vamos assim dizer, uma fantasia para fazer, né, a objeção de consciência. Então, é um princípio muito importante de ser observado. De fato, a relação do princípio de liberdade na prática médica, ela tem uma fronteira um pouco, às vezes, mal definida ou mal interpretada pelos profissionais, por alguns profissionais, que pode acabar numa discriminação indevida dos pacientes. E pensando justamente nesse contexto da discriminação e mais propriamente da não discriminação, o código ele ressalta a responsabilidade do médico em garantir igualdade no atendimento. Como que esse princípio conversa com o sigilo, principalmente em situações de extrema vulnerabilidade, violência ou mesmo suporte emocional? Bom, quando a gente está falando aqui a respeito da responsabilidade do médico assegurar a não discriminação dos pacientes, a gente está falando de um princípio que está diretamente ligado à ideia do sigilo médico. Em situações de vulnerabilidade, né, como casos de violência ou necessidade de apoio emocional, o médico tem o dever ético de manter a confidencialidade das informações do paciente. Por que isso? Porque isso, em primeiro lugar, cria um ambiente seguro, aproxima e reforça o vínculo, né, de confiança, né, e confiança vem de ter um fio entre o médico e o paciente. E aí é nesse ambiente seguro onde o paciente se sente à vontade para compartilhar detalhes que podem ser cruciais para o seu diagnóstico, para o seu tratamento, para o seu cuidado. Por isso que é tão importante esse diálogo com o sigilo. Na nossa conversa até agora, a gente permeou diferentes princípios que passam por conceitos desde, como agora, vulnerabilidade, violência. Conversamos também sobre a questão da liberdade. Eu gostaria de questionar sobre a relação da medicina com a economia e a própria política, né? Um dos princípios ressalta a não permissão do exercício da medicina como comércio, com objetivo de lucro ou mesmo finalidade política. Pensando nessa lógica, como que esse princípio se aplica no modelo atual de sociedade em que a gente vive?
Eu gosto muito de destacar que esse talvez seja um princípio que sua interpretação não é direta, né? Ela não vem de pronto. Para mim, esse princípio é um lembrete de que a medicina é, antes de tudo, uma profissão voltada para o cuidado humano. Mesmo em um contexto onde a medicina é frequentemente vista como um negócio, esse princípio reforça que o objetivo primordial deve ser sempre o bem-estar do paciente, e não o lucro ou ganhos políticos, como a gente pensou aqui, tá? Espero que ele seja refletido por jovens médicos, novos médicos, alunos de medicina, mas também para pessoas que já estão aí na militância neste trabalho por muito tempo. A consolidação das diferentes vertentes e características de cada princípio é importante em cada etapa da formação médica, porque, na minha visão, você acaba amadurecendo a relação com os princípios e cada vez mais implementando, incorporando a essência de cada tijolinho, de cada Lego na sua prática diária. Professor Mário, eu queria te agradecer por estar aqui conosco e esclarecer esse tema. Gostaria de perguntar se tem uma mensagem final para nossos ouvintes. Eu agradeço e gostaria de encerrar fazendo uma síntese de que, vejam, o que observamos a partir de agora, que a ética médica, ela não é apenas um conjunto de regras ou diretrizes, né? Mas sim, ela tem uma abertura para uma filosofia de cuidado, né? E eu vejo que essa abertura, esse caminho, deve permear todas as ações dos profissionais de saúde, não só dos médicos. Então eu vejo que nos guia nos momentos mais desafiadores do nosso dia a dia, né? E especificamente aqui da prática médica, assegurando que os médicos mantenham o foco no que é mais importante, o bem-estar e a dignidade do paciente. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, né, num mundo com situações que nós acreditamos muitas vezes contrárias à racionalidade humana, né, eu diria que o Código de Ética Médica ele serve como um farol, iluminando o caminho para uma prática médica, como já falei, mais humana, justa e responsável. E por que não solidária, né? Eu acho que a gente tem que trazer a solidariedade como algo a ser acrescentado, a ser praticado no nosso dia a dia. Seja como profissionais, como sociedade, de valorizar e respeitar esses princípios que nós conversamos hoje, garantindo uma medicina que seja, acima de tudo, um ato de amor e respeito à vida. Gostaria de te agradecer, professor, pela excelente descoberta e a excelente explanação desse tema. Eu acho que a sua mensagem final ela sintetizou de uma forma muito bonita e muito reflexiva cada detalhe e o mais importante, a essência dos princípios. E terminamos aqui mais um podcast da Academia Digital Einstein. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem aqui conosco até o fim desse episódio. Para descobrir mais conteúdos gratuitos como esse, basta acessar o site academiadigital.einstein.br. Obrigado e até o próximo episódio.